Olha aí, polêmica forte, hein? Enguiléu e Adrilles Jorge falam a verdade sobre o podcast Três Irmãos. Eles expuseram os bastidores. O que será que aconteceu, gente? Vamos ver. Propaganda de comunismo tem que ir pra cadeia. Você debateu com lógico. o comunista. Lá no Três Irmãos. De maneira absolutamente constrangedora, porque o Três Irmãos virou um blog de ascensão de comunistas só. Vixe, Maria. Eles fazem O todo pessoal um de arcabouço, esquerda diz que eles são fazem fascistas. todo um arcabouço, isso é uma coisa chata. Eu fui lá 2 vezes, os meninos me trataram bem, mas o que eles fazem? Pegam toda uma quantidade inúmera de dezenas e centenas de pequenos influenciadores, pegam Blog. cortes seus e jogam na internet, ou seja, comunistas agem de maneira virtual como eles agiriam no Estado também. Sim. Eles pegam gente pra deturpar a verdade, Exatamente. distorcer a verdade. No próprio site do Três Irmãos, tem gente atacando a gente, eles mesmos alimentam. Eu não tô entendendo. Essa rapaziada não era da liberdade de expressão? Não era essa rapaziada que defendia as maiores atrocidades de serem ditas em nome da liberdade de expressão? Ah, não, eles distorcem. Eles distorcem o programa ao vivo. Você nunca reparou? Que a voz do Jones, que a minha voz, que a voz do Jones, que a voz do Humberto, que a voz da rapaziada foi meio assim. Né? Nunca reparou? Esses ataques e eu não vou mais lá. Que são exatamente assim. É armadilha pra gente direito. Só vai lá quem é bobo. Não, calma aí. É calma armadilha aí. virtual. Tá fazendo Não uma é igual acusação. o seu. Não. Tá fazendo uma acusação muito, muito forte. Não, é forte não, é real. Esses Boa. e outros podcasts são armadilhas pra pessoas de direita, pra distorcer o que a gente fala. Eles pegam um arcabouço de O pessoal de influenciadores esquerda e fala a jogam mesma gente. coisa. Como assim? Eu Pega... nunca teve. Vai. Tanto de influenciador arregimentado por ele. Eu só vi os stories lá. A Adriles falou merda. A Adriles não sei o quê. Eles Pô, você vê lá no corte. O Adriles falou merda, Adriles falou merda, falou merda. Bom, né? Se você se propõe a fazer um debate, a participar de uma conversa e você é achincalhado pelo materialismo histórico dialético, é meio que isso, né, cara? Às vezes, né? Às vezes você pode ter a impressão que você falou merda, porque de fato talvez você tenha. Mas, né? Vamos lá. O arcabouço comunista. Vamos lá. pegam todas as pessoas que falam mal de você pra jogar como se você tivesse perdido o debate. Isso Mas é não são capaz. eles, são os comunistas. Os comunistas lotam lá. Os comunistas Exatamente. estão em peso lá. Cara, Quando eles vai? fizeram. A gente expropriou o podcast Três Irmãos, viu? Foi exatamente. A gente chegou um dia na porta, fui eu e o Jones de Recife e eu de São Paulo, até Araguari, e a gente fez assim, ó. Alô, ô de casa! Aqui são os escoteiros com os biscoitos! Alô! Aí o Rodrigão abriu. Comunistas! Aí a gente obrigou eles a sermos recebidos no programa. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. É uma coisa chata falar de um blog assim. Eles fizeram um debate esses dias de quem? De um trotskista versus um stalinista. O que é isso? É debate, não é debate, isso é consenso. Sim, claro. É uma merda. Então, assim, fica. Ô, Adriles, é complicado, né? Porque você percebe que chega um certo grau que a ignorância e a burrice tornam-se uma escolha narcísica que mantém a unidade ideológica do sujeito. Pô, e esse debate do Machado e do Altman foi bom pra caralho, foi bom pra cacete, educativo, um debate ilustrativo, um debate que trouxe conteúdos históricos muito importantes. Fingindo e eu faria esse debate. imparcial, mas eles fazem só isso. Que mentira, Só mano! fazem elogios a pessoas de esquerda dentro dos posts dele, dentro dos stories. Aí eu não vou mais. Que absurdo. Então existe uma regimentação desses web comunistas alimentados por podcast que ganham grana, visualização e reverberação com influenciadores. Com o capitalismo. pequenos influenciadores. Não, mas não são eles. Com o capitalismo! Porra, muito bom. Da mesma maneira como você vai servir a sua xícara o seu café com essa xícara de café, você vai ganhar dinheiro com o capitalismo. Eu vou destacar o capitalismo aqui do meu caderno de surf e utilizar ele num debate. Pô, pelo amor de Deus. Sabe por que a rapaziada começou a convidar, começou a chamar, começou a trazer? Porque a gente conversa sobre aspectos e sobre temas que tocam em assuntos fundamentais da economia política dos trabalhadores, que trazem matérias não só de estudos, mas de uma lógica, de compreensão da realidade, que um direitista papel alumínio, que nem o Adriles, não consegue rebater, não consegue refutar. Vai ser baseado em senso comum.
Aí você vai falar, mas o cara tem milhares de seguidores, tem muito mais seguidor. Claro, porque a hegemonia do pensamento, a hegemonia desse senso comum, ao longo desses últimos 10, 15 anos, foi construída a partir dessa lógica. Então, houve um processo de manipulação cultural, de manipulação de guerra cultural, do que eles tanto falam, por parte da direita, que pegou a galera que até hoje defende coisa que não é nem próprio do seu interesse. Aí, é claro, é um processo de disputa ideológica, de disputa política, que os caras não querem fazer. E por que eles não querem fazer? Por que agora se recusa? Porque vai perder. Porque sabe que quando chegar na hora de debater economia política e sair do espantalho, né? Do banheiro neutro, vai sair do kit gay, vai sair dessa palhaçada, os caras não tem o que falar, parça. Porque papel alumínio, porque pega sinal de rádio. Meter um papel alumínio no dedo do Adrilho e o cara vai sair transmitindo rádio AM, porra. Vai sintonizar em todas as rádios do Brasil. Vai gerar interferência no aeroporto de Congonhas. Eu acho uma merda. Eu conheço eles. Não, mas eles levaram o Arthur agora essa semana, velho. O Robertinho, penso o Robertinho, o o Rodrigão. Arthur tem o arcabouço. Aí Agora, pronto, se é você comunista vai- o eu nunca MBL. tive- A Zoe não é, o Eu MBL nunca que é. tive um O exército. MBL é comunista, Eu nunca de tive acordo um com a exército Adriles. de fazedores de corte, influenciadores. Nem pra eu. O exército. Porra, eu e o Jones, o Humberto, todo mundo fudido. Exército, pelo amor de Deus. alimentar. Você Mas não é e- MBL. Não, não. O MBL tem. Eu não tenho. Agora, eu acho isso injusto você chegar lá como debatedor com a maior boa vontade. O cara tem um exército e o Mas próprio isso que eu site, questionei o próprio aqui, blog ser ó, parcial Adriles. nesse Isso que eu sentido, questionei tá? aqui. Ah, entendi. Você tá dizendo que Parciais. fizeram corte só onde você levava pior? Não. E os cortes dele não. Eles arregimentam gente. de Fazer até- influenciador. Fala português! Pô, fala, a arregimentação do arcabouço. Pô, ninguém tá entendendo nada. Pô. Comigo fazer corte não pra foram atacar as eles, pessoas. não foram eles. Ah. E Mas dentro dos comigo, stories eles pegam É. só gente que tá falando. comigo, por Direita exemplo, que eu tô falando. eu Você participei... tá viajando, Adriles. Não, peraí, só eu pra... vi isso, eu fui Só duas pra, vezes só lá pra e falar, vi isso. Eu peraí, não vou só pra mais. explicar o que Não vou acontece mais. e que não são eles, Tá tá? bom. Ah. Porque, não são eles. Porque, por exemplo, eles são muito gente boa. Não, são gente boa, São trataram muito super gente bem. boa. Mas Mas, por comunista, exemplo, geralmente, é eu gente fui boa, lá, trata bem, eu fui corta sua lá cabeça. conversar com um cara, o tal de Gustavo lá. Tô falando E eu que vi. fui, e eu Um tal de Gustavo lá. Ah, tá. Não lembra não, né, Enguiléu? Não lembra não. Porra, essa daqui, esse aqui tá bom, hein? Deixa eu só... Thumb. Nossa, esse print tá ótimo. Entendeu? Eu tô mandando isso aqui pro meu exército de cortes. É o não único fui- podcast que eu me arrependo de ter ó, ido. por pra lá. exemplo, Não, eu discordo do Adriles. peraí, mas deixa eu só contar Você essa sabe sua que cabeça os com caras- elegância, com É, educação. amigo de amigo Não, de podcast. mas só que- Eu acho os caras legais, é um Deixa eu só trabalho que eles contar fazem, essa mas eles história. fazem um trabalho de esquerda. Eu, de por propensão, exemplo... de promoção à Peraí, esquerda. Isso é Adriles. fato. Entendi, você tá dizendo que eles têm um lado. Eles É. têm lado. Tem lado. Peraí, Nossa. Pera aí que esse frame também é muito bom. Vai, Esse é Entendi, fato. você tá dizendo que eles têm um lado. Eles É. têm lado. vai. É o momento... Não, simplesmente tranquilo, né? E aí, Gustavão, bateu? Bateu não, pô. Deu nada não, tô legal. E essa gin tônica aí com energético, como é que tá? Tô vendo nada. Pô, sacanagem, desculpa. Foi mal. Fora do tom. Não, nada a ver, não. Piada com caps não pode aqui nesse chat. Piada com caps é proibido. Não, fuma esse tabaco aqui, mano, não vai dar nada. Não vai dar nada, mano, tá suave. Tem lado. Peraí. O cara que é direito lá é quietinho, é Mas se tímido. você tivesse destruído o cara no debate. Ah, pronto. Mas eu destruí. Ah, pronto! Ai! You're delusional! Why you so obsessed with me? Boy, I wanna A know! questão é, fazer corte... eu não destruí no debate, Cara, gente, o aqui e eu não MBL faço corte? O MBL Eu não faço corte. expert em Por que o será? cara ser destruído do debate. Paga Ai, você, eu os caras pra não. fazer Eu não corte vou seu. pagar, eu sou ético. Eu não vou pagar gente pra Mas aí que puxar o tá, saco. você não acha estranho? O Eu Pavanato tem lá, os caras. Tá rolando o debate aqui, na mesma hora solta corte Já lá no O solta Percadeiro. Pavanato corte. falou, Adriles, O vai lá Holiday me veio defender aqui no e fez debate. isso. 6 horas, o Pavanato falou, vai lá Mas me peraí. defender no debate junto com Eu com fui o lá. Gabriel, né? É. Eu falei, o Pavanato, você vai me pagar quanto pra fazer campanha pra você? 6 horas da noite, eu tenho vida sexual, filho. Entendeu? Que Tem que eu isso? defender. Abrisse uma live pra defender o Pavanato. Você é meu Agora, é curioso a importância dessa observação, né? Curioso. Fiquem com essa ideia aí. oponente, quer dizer, oponente até certo ponto de voto desse. Mas a gente precisa ser oponente?
Não, mas se você for candidato a Vai, deputado fala aí, federal... Para, gente, não é por assim, exemplo, eu fui não. lá, eu sempre Ô, digo chat. assim, não é culpa dos caras, tá? Não é culpa dos assim. caras. Não, peraí. Incentivos. No certo sentido. Eu, por exemplo, eu marco os podcasts, eu nem sei o que é tema nem nada. Hoje eu fui no podcast, até Eu falei... nunca sei, eu nunca vi. Eu fui descobrir aqui agora que tinha esse tema MBL versus não sei o quê. Tanto que eu mandei um monte de coisa. Não é porque o Júnior mentiu pra mim e me enganou. Ele manda, no começo da semana, ele manda o... Como é que chama? Agenda. A agenda. Eu que não olho, eu só vejo Eu todo nunca dia. olho. Puta, Eu também. Eu Eu não olho nunca nada. olho, eu vou na maior boa vontade. Então O que eu quero cheguei dizer? lá pra conversar com o tal de Gustavo lá. Cheguei na boa O tal de vontade, achando que a Gustavo. gente ia conversar. Pra mim, eles até falaram pra mim, não, vai ter um debate e tal, mas sabe que eu nem prestei atenção. Fui lá conversar com o cara. Aham. E eu pergunto, tá? Pergunto. Aham. E falei, fiz perguntas pro cara. Era um podcast de 4 horas, onde eu falei meia hora e o cara falou 3 horas e meia. Hein, Léo? Nem você acredita nisso, né? Para, mano. Para. Galera, querem tirar a prova dos 9? Vai lá no podcast Três Irmãos. Procura o debate em que o engenheiro Léo participou com o Gustavo Machado. E vocês vão ver quem é a pessoa que fica interrompendo a todo momento. Quem que fica tirando sarro. Quem que fica fazendo piadinha. Quem que fica... Entendeu? Vai lá ver. Pronto. Eu queria entender ele. Às Tá? vezes é armadilha. As poucas vezes que eu falei com o cara, eu destruí o cara. O Pois cara, é. ele deu as Que respostas autoestima da mais Mas burras, porra, edição você pode mano. fazer o que mais você burras, quiser. mais Edição burras, Você faz o que você quiser. mais burras da história do mundo. Cérebro é o melhor meio de produção que existe. Cara, que momento sublime, né? Pelo amor Aí, de por Deus. exemplo, você pega os cortes onde eu falei, você vê que eu destruo o cara. E são cortes assim. É o começo ao fim. Não tem edição no Mas é meio. o que você pega. Isso. Eles Agora, podem o fazer corte que eles fazem é assim. Por exemplo, uma hora eles... Gente, a gente vive no país da Isso. edição. Só que eles fazem corte, mundo. e não são eles, são os caras inscritos, que pegam uma parte do começo, a parte do meio, a parte do fim, pra Pois dizer é, que você se pra- contradizeu. Exatamente. Mas não são eles. Não, são. São os caras que seguem São pelo eles. seguinte, são pelo seguinte. Só que uma Não, coisa... são os três Eles irmãos. pegam- ele tá são os três falando. irmãos, não são eles. pegam os cortes, Acusações eles graves. pegam as Que opiniões. isso? Não, e assim, é muita mesquinharia, né? Tipo, é um pensamento muito escroto mesmo, né? De gente muito babaca. Essa aqui é a real. Porque, mano, o Rodrigo e o Robertinho, né, que são os apresentadores, eles abriram o espaço pra gente ir conversar. Primeiro, se não me engano, eles chamaram Jones. Depois eu fui lá em janeiro desse ano. E aí, trocando essa ideia, né? Trocando ideia sobre várias coisas, tipo, a rapaziada teve mudanças de mentalidade, de perspectiva. Porque a gente estava aberto ao diálogo, porque a gente estava aberto a conversar, porque a gente não encampou essa ideia estúpida do progressismo, que é, não vou colar no podcast porque os caras fizeram um dia uma declaração ruim, zoada, de merda, e aí pronto. Não, mano. Se a gente tá querendo fazer esse trabalho de politização, de envolvimento da comunidade com temas que sejam referentes à economia política, com temas que sejam referentes à realidade delas, e mostrar os apontamentos de como é a Revolução Brasileira que vai solucionar os problemas estruturais do Brasil, a gente tem que ter a paciência para poder trocar essa ideia, para poder conversar, para poder ter esse papo. Tem que ter essa ideia, tem que ter esse tipo de lógica. Porque senão, a gente vai ficar falando para nossa seita. A gente vai ficar falando para o nosso grupelho de amigos. E isso serve pra quê? Objetivamente. Isso serve pra quê? Não serve pra nada, né? A gente vai ficar conversando com a gente. Aê, a meia dúzia de gato pingado batendo palma. Aê! Aê, que legal! Aê! Entendeu? Aí é fácil, né? Aí é fácil. Falar pros convertidos é fácil. Entendeu? Falar pro convertido é fácil. Aí a rapaziada, inclusive, mano, muito respeito pela maturidade, muito respeito pelo profissionalismo do podcast Três Irmãos. Eu acho que é principalmente sobre isso. O podcast se alçou nesse lugar como o principal palco de debate político hoje no Brasil, não porque existe uma conspiração ou existe não sei o quê, porque os caras são profissionais, porque eles conseguiram conduzir debates muito bons, porque conseguiram conduzir conversas muito boas, porque é uma rapaziada que faz um trabalho sério. É uma rapaziada que faz um trabalho de qualidade. Isso tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. Que abre espaço para esse contraditório. Que abre espaço para isso, de uma maneira geral. E aí é isso. Tipo, o Robertinho não concorda em todas as coisas comigo. Não concorda com as coisas do Jones. Assim como o Rodrigo também apresenta discordâncias comigo, com o Jones eventualmente. Isso impede que a gente tenha um diálogo?
Isso impede que a gente consiga conversar? Isso impede que a gente possa abrir esse espaço para que a dúvida possa surgir? Não. E é muito legal que eles tenham essa atitude e essa iniciativa. Porque isso é liberdade de expressão. Porque isso é a possibilidade de você mostrar por A mais B que o que a gente tá falando não é coisa da nossa cabeça. Não é delulu, igual o Adrilles. Não é isso. É uma parada que é a representatividade da economia política. Né? Que é como o mundo é. Não como a gente gostaria que ele fosse. Mas como ele é. Como ele é. Trazendo essas informações, trazendo esses debates à tona, a rapaziada do Três Irmãos foi se conscientizando. E é isso. E não concorda com tudo, não precisa concordar com tudo, mas a gente tá lá pra conversar. E esse papel o podcast faz muito bem. De leitores, de espectadores, colocam nos stories, colocam nos posts e falam: fulano levou uma sova, a Adriles tá falando bosta. Era só opinião negativa, querido. Por que Eles vão dizer, será? cara, que o Adriles levou uma surra no debate. Mas esse é ruim. Eu vou com a maior boa vontade, em Sim. todos os podcasts, como você. Eu não Sim. vejo o que vai se tratar. Também Às vezes nem nem vejo. pergunta a pauta, chego lá. Agora, se tem um exército de Isso lá influenciadores sempre é um pra te exército. ferrar, O- pra editar fala sua, eu acho que é uma pegadinha. Não tô dizendo que sejam criminosos. O que você tá mas é falando, capcioso. então... É um blog, é um podcast voltado pra Exército. promoção de esquerda. Isso assim, é ostensivamente óbvio. Se você é de direita, se você não arregimenta um tanto, eu tô falando dos Três Irmãos porque é um que aconteceu isso comigo. Eu tô falando de outros que podem fazer isso. Tem podcast que é de direita. O Júnior é de direita. Mas ele Mas não o faz Júnior esse tipo traz de coisa. todo mundo. Mas ele traz todo mundo. Pois é, Né? tem os podcasts É que os são de esquerdistas esquerda, não aceitam, mas que ele são chama, de o Júnior esquerda chama que todo se mundo. colocam como livres, como liberais, como os Três Sim. Irmãos, mas fazem um Nossa. trabalho pra promover a esquerda. A única É o caso do coisa- podcast. é. Eu acho que isso é antiético, eu acho. Nossa, gente, pelo amor de Deus, Adrilles. Nossa, pelo amor de Deus, que pensamento mais mesquinho e estúpido, cara. Pelo amor de Deus. Nossa. Agora, criminoso não, eles podem A fazer. única- Vai quem é. quer. A única Isso é. coisa Eu que não eu acho achei legal. que eu achei antiético que foi feito lá, até eu fui lá. Tô Não falando acho aqui porque legal. eu fui lá reclamar. Então, como eles colocaram a público, eu vou colocar a público. Não, tá? colocaram um comunista que me chamou de nazista lá. Então, teve muito chato. teve um E criminoso eu que me chamou de continuei, nazista eu deveria ter também. saído e saído. Teve um Quando criminoso. começa assim, você é nazista, você deu um gesto Sim. como o do Elon Musk, então vocês dois... Mas o que isso não é o que eu debate, critiquei isso é que foi ofensa, feito lá- e eles, os dois apresentadores, ficaram É. falando, deixa ele falar até o final. Uai, É. você chamar de nazista, Eu- é igual você chegar aqui com o cara aqui, com o negão, e falar, você é pedófilo. Acaba o debate. Acabou, lógico. Chamar Não, de se nazista falar é a isso, tem mesma que dar um coisa. soco na cara. O cara me chamou de Exatamente. nazista. Tem que dar um Eu soco tive na vontade cara. de dar um soco na cara Exatamente, dele. é. Que não dei. Então, assim, Sim. é um debate parcial, É. sim. Só- chamar é. de nazista, chamar de pedófilo, não é debate. É ofensa. E o cara ainda colocou o corte meu. Não é Sim. legal isso. Então, Eu até quero. Eu Se, não vou se me mais. chamarem de Eu novo, não vou eu vou mais. lá no Três Irmãos, só que isso eu quero discutir com eles. Como eu mandei o WhatsApp pra ele, eu falei, eu mandei pro Rodrigo, falei, ô Rodrigo, esse errou comigo. Tá? Por quê? Porque eu erram falei sempre, que eu tá não bom. fui lá pra um debate. Como eu não É vim aqui muito pra debater com chororô, você, vim mano. pra gente conversar. Tá? eu fui. Então, como eu tava lá, como sempre ia antes como co-host, né? Eu peguei e conversei com o cara. E achou que era de tipo boa. uma entrevista. Tanto que eu falei, Pegadinha. eu É isso falei que eu meia acho ruim. hora e o cara isso que eu falou tô 3 horas e achando meia. ruim. Aí ele É uma publicou merda o negócio falando assim, olha, eu avisei que era debate. Acordou passando raiva, 11h20 da manhã. Acordou passando raiva. Arthur Duval, o que você tá fazendo aqui no chat? E aí uma coisa que eu já acho errado, Mas eles fazem isso que o tempo cara inteiro, publicou a um questão print é- privado Eu não de quero WhatsApp. saber da Mas peraí, televisão, deixa eu só o explicar essa presidente história. É muito chato. Só explicar, já achei errado Eu ele acho fazer ruim. isso. Então, se era debate, isso eu vou falar com você, porque você é meu amigo, Rodrigo, eu vou falar com você. Se era debate, e quando eu fui aí, eu falei meia hora, o cara falou 3 horas e meia. E na hora que eu fui falar, isso Eu tá só falei gravado. meia hora até Você agora. chegou pra mim e falou assim, não, para, deixa ele O cara fala falar, mais que eu. então você foi desonesto comigo. Cara, o host do Três Irmãos, o gordão, como é que ele chama? o Rodrigão. Eu esqueço o nome dele. É, Ele diz Rodrigo que Cholas. Se você estuda muito, você vira comunista. Aí isso eu cobrei ele lá. Ah, pelo amor Ele de fala Deus. isso de palhaçada. Ah, não Eu fala- falei pra ele, não, você ele falou uma falou, eu sou besteira, eu falei na revolucionário. frente dele. Fala que ele é Eu revolucionário. falei, você falou uma Tchau. besteira absurda. O cara fala que quem É. estuda muito e que Adriles. não existe debatedor de direita eficiente. Adriles, Aí eu é paro. mais fácil, Ah, mais é que os fácil o Alan dos debatedores Santos de direita, assumir os o Jornal Nacional do que o Rodrigão. Eu sou contra. Eles estão Mas fora não, da não. internet. Hã? Não, eu Não. tô dentro da internet, eu tô em todos os lugares. Não, você é um cara. bom debatedor. Ué. Inclusive, Pois é. até a Campanholo falou que o melhor debate sobre feminismo foi o Adriles Fui que eu. fez com a Glenda. Você sabe eu que acho tive que um o- flerte que o- quando a Campanholo, 10 anos atrás? Não, não teve. Não, Tive. mentira! Ela Só era na sua cabeça. Ana Campanholo, ninguém Não acredita teve. que você Só me na amou. sua cabeça. Não Minha teve, hoje ela tá Adriles. casada, é uma mulher casada, eu respeito ela, o marido dela. E ela Olha, é policial, o marido papo. dela. Pós-BBB, Não, você não. me amou. E ela disse que eu não dei bola. Não. Ai, caralho. Mano, eu amo meu trabalho. Entendeu? Eu amo meu não trabalho.
Eu amo o meu não trabalho. Papo reto, velho. Porra, isso aqui é muito bom, mano. Porra, eu fico arrepiado de ver isso, cara. Porra, porque não tem nada a ver com ser virgem, gente. Para com isso, porra. Depois, mano, defenderei Junior Masters aqui. Vou defender. O cara é muito gente fina. Muito gente fina. Proibido falar do Junior Masters aqui. Um charme de caminho. Pô, rapaziada, para de arrastar, mano. A Adriles conta porque ainda mora com a mãe e fala da vontade. Não. Pô, para. Isso não é real. Não, gente, não. Meu Deus, não. Ah, mas faz 10 anos atrás. Meu Deus. Nossa. Não, já pesquisei, já tô vendo aqui já. Não. Essa história aí, Ana Campagnolo, você me amou. Porra, mano, muito bom, velho. Você não admite, mas você me amou, ó. Why you're so obsessed with me? Boy, I wanna know. Você não vai me contar uma dessas. A Ana Campagnolo me amou, em 2015. A essa altura do campeonato. Notícia bomba, fofoca. Ana Campagnolo. A gente Mulher nunca conservadora não vem beber, a gente nunca deu nem um beijo. Era só paquera pro A WhatsApp. Campagnolo é uma... Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. É o... Mano, o web na... tem que... Peraí. Galera, é sério. Para de zoar, é sério. Ó, a gente tem que respeitar aqui que o Adriles é a vanguarda do web namoro. Vamos respeitar? 2015. O que vocês estavam fazendo em 2015? Vocês nem existiam em 2015. Eu não existia. Ninguém de nós existia em 2015. O cara foi o partido de vanguarda do web namoro. Tem que respeitar. Ana Campagnolo, ela não ia te dar bola. até hoje o olhar dela brilha quando ela pôs os olhos em mim. Ela falou, eu não fiquei com a Adriles. O Adriles mandava poema pra amigas minhas. Mentira deles, que mulher não gosta de homem baixinho. Eu quebrei o coração de Ana Campagnolo. Virtualmente ainda. A reclamação do Adriles é a seguinte, mano. O certo é o cara vir no podcast, por mais que seja acalorado, por mais que tenha o debate. Tem que ser. A thumbnail, o título tem que estar assim, ó. Debate esquentou no assunto. Eu vou defender os três irmãos. Porque é o seguinte, boa, lá do certo da história. Podcast esquerda, cara. Eu chamo um cara aqui no podcast, aí o cara, eu não vou no seu podcast porque o seu podcast é de extrema direita. Mas não é isso. Você é um cara de direita. Mas todo mundo vai lá no Três Irmãos. Você é um cara de direita, mas você não arregimenta. Não, o Júnior ouve isso. Eu ouço isso daí, então tá. as pessoas... Mas você coloca no seu story aqui, fulano levou uma surra. Eu não entendi, fulano qual a levou uma opinião sova. dele? Fulano levou uma sova. Coloca Não, no eu post sei que é lá, o seguinte, fulano levou uma sova. eu sei que é o Não legal seguinte, isso, eu vi cara. uns comentários de um corte, onde o Arthur tá explicando o negócio, o Rodrigão tá falando lá e tal. Dá um pouquinho. E o pessoal falando que o Rodrigo, primeiro, o pessoal dos comentários do MBL dizendo que o Rodrigo é burro, não entende Ele nada. não tem nada de burro. Ó, esse, Não tem mesmo. nada de burro, Rodrigão. esse pensamento dele é de que não entendeu nada É e um tal. cara legal, Essa mas história. é de esquerda. O pessoal do MBL chamando o Rodrigão de burro. E o pessoal da esquerda puto porque tava O Arthur lá. tava lá. 99% dos comentários são de esquerda. Mas Sim, Do isso MBL pode isso ser é. diferente. Não, porque então, o MBL eu tô tem um dizendo que eu vi, exército eu tô dizendo que eu vi o virtual. mesmo tanto que corte. quando eu fui lá, a Eu mesma Eu vi o coisa. mesmo corte. Mas não O corte no justifica canal dos mandando caras do bot MBL igual chamava a o Rodrigo de esquerda. burro. Bot, E porque ele não caralho. entende. E o Arthur tava dando uma explicação mais técnica, assim, de. O Rodrigão é um cara inteligente pra caramba. E aí do gente outro boa. lado tava os caras falando assim, Mas é. e O o Robertinho é um Arthur cara aqui, de um coração nojo desses maravilhoso. caras. O Mas Robertinho. eu gosto dos caras, não tem nada com os caras. Os caras são de esquerda. Não. O Eu- Rodrigão é um cara de esquerda e posiciona o podcast dele pra privilegiar pessoas de esquerda. Isso é fato. Mas o Robertinho não é de Você não esquerda. faz isso. E é uma pessoa maravilhosa, o Você é Robertinho. um fascistoide, mas você é um cara legal. Eu já Você falei. dá espaço pra todo mundo. Não, eu já falei, eu sou fechado com Israel e Palestina. Não, Ah, você que fechado pariu, com viu? Israel. Hã? Você fechado. Olha aí, o Júnior já é a favor da solução de 2 estados. Vamos avançar, galera, entendeu? É a consciência avançando. Entendeu? Ó, calma aí, né? Calma aí, entendeu? Ó, tudo no seu tempo. Vamos colher. Calma. Júnior, quero te fazer um chamado. Cara, queria muito falar sobre tema Israel e Palestina aí no seu podcast. Cara, pelo amor de Deus, é um tema, assim, imprescindível. Por favor. Mano, por favor, seria incrível. Fechado com os virgão, os caras que não conseguem mulher. Eu acho legal, eu já fui assim. Cara. Depois eu fiquei famosinho, eu virei garanhãozinho. Não, pelo amor de Deus, o que foi isso, velho? Ó, só pra
Só pra... Enfim, isso aqui não vai pro corte. Então acabou o corte. Se você tá aí assistindo esse corte agora, a gente vai agora assistir um conteúdo exclusivo para o chat da live. Então esse é o recado pra você acompanhar as nossas lives, né? Que acontecem de segunda a sexta às 9 horas da manhã, a princípio. Certo? Então o corte agora acabou. E agora, chat, graças à contribuição do nosso amigo V, amigue V, né? Tal qual a Toranja